política. A maçonaria é tão inteligente que ela não permite nenhuma discussão ideológica e nem religiosa. Nós respeitamos todas. E eu tenho dito para meus irmãos que compartilhar é uma coisa divina. Você compartilha uma dor, ela diminui. Você compartilha uma alegria, ela aumenta. Então, nós temos essa relação de proximidade, de confiança. Então, nós temos muito negócio entre nós. Eu tenho dito que uma ação não é ser melhor do que ninguém. É ser alguém melhor a cada dia. Estamos começando mais um CNBcast. E aí, Nobinho, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tô bem demais, graças a Deus. Mais um programa, expectativa boa. É isso. Hoje nós temos novidade aí, né, Nobinho? Temos sim. Pessoal, estamos de volta mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Tá lá, ó. Quer passar adiante, viu uma entrevista legal? Comenta, sua participação é muito importante, não é isso mesmo, Juliano? É isso, só complementar, se inscreva, gostou, curta, comenta, compartilhe com os amigos. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com Valdir Massucati. É isso, grão-mestre da maçonaria, seja muito bem-vindo. Obrigado, Juliano, obrigado, Nobinho, pelo convite. Prazer estar com vocês, conversar um pouquinho sobre a maçonaria. Estou aqui à disposição de vocês, muito obrigado pelo convite. É isso aí. Mas antes de mais nada... Vinheta na tela. Vai! Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Pessoal, estamos de volta. Então, nós estamos aqui com Valdir Massucati, grão-mestre da maçonaria, né? E, como eu venho falando nos episódios, a gente traz gente interessante para contar a história, para a gente aprender com ela, não é isso mesmo, Juliano? É isso, e tem muita coisa aí sobre esse assunto para a gente desmistificar, né, Nobinho? A gente não conhece, só ouve falar, não é verdade? Pois é, não tem nem ideia do que é a maçonaria. Pois é, Valdir, obrigado pelo seu tempo, você está aqui. Eu já vou começar a pergunta, né, que é o que o pessoal quer saber. Às vezes a pessoa, não, eu sei o que é, mas na verdade às vezes ninguém sabe. O que é maçonaria? Como é que funciona? Isso é uma seita, é uma religião, é um clubezinho dos empresários? Como é que funciona isso de fato? Explica pra gente aí numa linguagem legal pro nosso telespectador que tá ouvindo a gente conhecer, entender melhor como é que funciona isso aí. Valeu, Nobinho. Obrigado pelo convite, Juliano. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui no CNBcast. É uma honra estar aqui e conversar sobre maçonaria. Eu sou o grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, que é uma potência maçônica aqui do Estado. E maçonaria, respondendo a sua pergunta, ela não é seita, ela não é religião, não é clube de amigos. A maçonaria é uma escola de filosofia que ela procura trabalhar o homem, né? Fazer com que o homem se conheça e se aperfeiçoe. Eu tenho dito, Juliano Nobinho, que não é fácil ser maçom. É muito bom, é gratificante, porque a pessoa combater os seus vícios, levantar templos das virtudes, né? Praticar as virtudes, exercitar as virtudes. Né? Virtude, o que é virtude, Juliano? Virtude é uma inclinação da alma a fazer o bem. Então, a finalidade da maçonaria é que as pessoas que vão para lá tenham que ter uma aptidão, né? E tem que ter alguns requisitos para entrar na maçonaria. Mas o principal dela é você querer se conhecer e se aperfeiçoar. Então, ela é uma baita escola de vida. Então, pessoas ficam falando de maçonaria, que é coisa de diabo, disso, nada. Primeira coisa, para um homem ser maçom, ele precisa crer no ente superior. Essa natureza toda que existe, esse planeta, esse universo, não foi criado a um toque de dedo. Isso tem um ser por cima disso, que é um grande criador do universo. Né? Então, o homem maçom tem que ter fé. E aí, ele vai se conhecer e vai se aperfeiçoar através das instruções. Ele ingressa na maçonaria através de um convite, ele entra como aprendiz maçom, né? Por isso que eu falo que é uma escola. Ele está lá para se conhecer, aprender e se aperfeiçoar. Depois ele galga outro degrau como companheiro maçom e chega à plenitude maçônica, que é o mestre maçom. Isso na simbologia, grau 1, 2 e 3. Então, é uma baita escola. Para vocês terem ideia, eu tenho 40 anos de iniciado. Eu iniciei com 25 anos de idade, estou com 65 anos, e a minha vida, a minha família foi construída nos pilares, nas colunas da maçonaria. Pô, que legal, né? Por falar em coluna, né?
as lojas, né, elas têm uma característica, né, as fachadas, a gente passa em frente às lojas e vê aquelas colunas branconas, né, parece até uma fachada da Casa Branca ali. Isso aí também faz parte, todas as lojas, ela tem aquela característica ali de uma com coluna e Isso. tal. A maçonaria, ela nos ensina através de símbolos e ornamentos, e as colunas fazem parte, porque o maçom, a palavra maçom, ela deriva da palavra pedreiro. Ela, em francês, significa que é pedreiro. O que era um maçom na antiguidade? Os maçons operativos eram pedreiros que construíam catedrais e castelos. Olha, eu não sabia Entendido. disso, cara, Entendeu? interessante. Então, hoje, nós somos maçons especulativos. Nós usamos todas as ferramentas, os símbolos, os utensílios de um pedreiro para a nossa construção social. Hoje, a nossa construção não é mais física, não é construir castelo e nem catedrais. É construir o homem maçom. Fazer com que ele seja uma pessoa melhor para construir uma sociedade melhor. Então, é isso que é ser maçom. É um operário, é um obreiro, é um construtor dele mesmo. E qual é a diferença entre as outras lojas, né? Tem diferença dentro da maçonaria, né? Como é que... Juliano, nós temos aqui no estado, por exemplo, potências, né? Nós temos as grandes lojas maçônicas, temos o Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, ele foi fundado em 1822, é a primeira potência do Brasil, o Grande Oriente do Brasil, que é um sistema federado, tem um poder central em Brasília, e nos 27 estados e no Distrito Federal tem um eminente grão-mestre. Então, ele tem um grão-mestre central que é em Brasília. As grandes lojas maçônicas surgiram numa dissidência do Grande Oriente do Brasil, fundada em 1927, as grandes lojas. E cada grande loja é uma potência maçônica. Então, cada grande loja tem o seu grão-mestre. Nós somos um sistema confederado. Né? Então, para quem entende um pouquinho disso, nós temos um sistema federado, que é o Grande Oriente, que tem um poder central em Brasília, e 27 representantes nos estados. As grandes lojas é um poder confederado. Cada grande loja é um poder, tem sua constituição, seu regulamento geral, sua legislação, e o grão-mestre tem o poder de decisão, que é o caso da grande loja do Estado de Espírito Santo. E ainda temos o Grande Oriente Independente, que é outra dissidência, que não tem no Espírito Santo e nem no Tocantins, nos outros estados tem. E essas potências se reconhecem e são reconhecidas mundialmente. Mas eu queria falar um pouquinho, você falou do início aí sobre a maçonaria. Vocês também trabalham muito a parte de filantropia, fazem muitas ações, a gente sempre acaba vendo uma coisa ou outra de uma ação que vocês organizaram, fizeram um evento recente aqui em Vitória, a gente até noticiou. Conta pra gente um pouquinho mais desse trabalho, da importância, da organização disso. A finalidade da maçonaria é a gente se conhecer, se aperfeiçoar, né? Ser uma pessoa melhor para fazer o melhor ao próximo. Então, a gente tem esse aspecto da filantropia, da solidariedade, né, que é outra virtude. Eu gosto sempre de falar das virtudes, meus amigos, porque as pessoas precisam conhecer as virtudes. Nós temos 7 virtudes celestiais. Vou aproveitar a oportunidade para falar sobre isso. Perfeito. Para falar Por favor. a questão da solidariedade engloba isso. Legal. Nós temos 7 virtudes celestiais. 3 teologais, que é a nossa conexão com Deus. Então, fé, esperança e caridade, que é o amor. Então, nós praticamos isso. O maçom precisa praticar essas 3 virtudes teologais, que é a conexão do maçom com Deus e do ser humano com Deus. E temos 4 virtudes cardeais. Então, são 7 virtudes celestiais. 3 teologais, fé, esperança e caridade, e 4 cardeais. Prudência, o homem maçom, como qualquer homem, deve ser prudente, deve ser justo, é a justiça, a coragem ou força, coragem de fazer o que precisa ser feito, a força para vencer o que precisa ser vencido, e temperança, que é equilíbrio, equidade. Então, nós exercitamos essas virtudes. E dentre elas está a caridade, que é o amor ao próximo, fazer o bem, ajudar as pessoas. Então, isso está na alma do maçom, essa inclinação para fazer o bem, que é a virtude. Então, nós fazemos solidariedade, e aqui tem exemplos de condomínios maçons, de lojas maçônicas que fazem campanhas, doação de sangue, no entorno da loja, no bairro que ela pertence, né? Faz ações junto com os moradores, com a associação de moradores. Então, a maçonaria está quebrando muros e se construindo pontes com a sociedade que ela está inserida ali.
Caramba, eu não conheci isso, não. É um movimento nobre, né? É. E o que que precisa fazer hoje para fazer parte disso? Como é que é? Qualquer pessoa entra, se inscreve, é assim que funciona? Tem que fazer um convite? Já ouvi falar que tem que ser convidado, aí vai ver se vai à prova ou não. Explica pra gente como é que funciona essa dinâmica. Vamos supor, eu sou uma pessoa normal ali, pô, conheço, eu quero participar. Como é que Legal, né? funciona? Boa pergunta. Na verdade, o maçom, ele precisa, o candidato, né? Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser convidado por um outro irmão, por um maçom, né? Ele precisa ser convidado, ele tem que atender alguns requisitos, por exemplo, crer no ente superior. Certo. Se ele falar que não, por exemplo, se ele é ateu, ele está Tá fora. fora. Está fora, Uhum. já. Se ele for casado, precisa ter uma autorização da esposa, porque nós preservamos a família. Uhum. Então, ele não pode vir para a maçonaria contrariando a família dele. Sabe? São alguns requisitos. E depois ter disponibilidade, né, um compromisso de frequentar as nossas reuniões para aprender, ter as instruções, as orientações. Então, tem alguns requisitos. E, acima de tudo, eu digo, Juliano e Nobinho, que ele precisa ter aptidão. Eu, por exemplo, eu tenho irmãos carnais, né, meu irmão de família, Uhum. que falaram, por que você não chama seu irmão para vir para a maçonaria? Eu falei, ele não tem. Eu falava antigamente, inclusive, perfil. Eu até mudei esse nome. Tem que ter aptidão, ele tem que ter essa inclinação, né, de gostar de reuniões, de gostar de se conhecer e se aperfeiçoar, De de servir, melhorar, de servir. principalmente. Então tem né? que ter. Aí o padrinho, quando você, por exemplo, né, vocês têm aptidão. Uhum. A gente precisa conhecer um pouco melhor e formular um convite. E a nossa ordem é uma ordem iniciática. Então você precisa vir para passar por um processo de iniciação. Uhum. E nós precisamos convidar pessoas que têm aptidão para vir para nossas fileiras. Então, Entendi. é através de um convite. Legal. Eu vou aproveitar essa pergunta. Eu já ouvi falar também que tem gente que já foi expulsa da maçonaria. E em que situação que acontece? A pessoa foi lá. Não, é uma pergunta interessante. Não é verdade? Pô, eu já ouvi falar, não, fulano de tal, ele errou ali, fez alguma coisa, assim, falhou lá, né, com as atribuições da maçonaria e foi expulso da maçonaria. Perfeito. Existe esse caso? Existe. Em que situações isso acontece, por exemplo? Nós somos uma sociedade de homens, então nós não somos perfeitos, nós procuramos a perfeição. E eu tenho dito que a perfeição é uma linha do horizonte, a gente nunca chega. O dia que você morrer, aí você chegou à perfeição. Enquanto você estiver vivo, você sempre deve procurar ser sempre melhor. E eu tenho dito que uma ação não é ser melhor do que ninguém, é ser alguém melhor a cada dia. É totalmente diferente. Uhum. E quando ele comete algum ato falho, né, aí tem um processo disciplinar, que vai dar a oportunidade dele se defender, ele vai ser julgado, né, vai ter direito de defesa, e aí depende da falha dele, ele pode ter pena de advertência, de suspensão dos direitos dele por determinado tempo, ou até caso de expulsão. Eu, infelizmente, precisei de expulsar, irmãos. Ah, você já Precisei. passou por... Porque, acima de tudo, é uma escola de vida, mas é uma escola de disciplina Entendi. e de respeito. Entendi. Né? Então, nós respeitamos as religiões, nós não somos religiões, nós não temos discriminação de credo, de cor, de raça, nós não temos fronteiras. A maçonaria está no mundo todo. E nós temos reconhecimento. A grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo é uma das grandes lojas que tem mais reconhecimentos no mundo. Nós temos 247 reconhecimentos com grandes lojas do mundo. De todas as grandes lojas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, da Itália, da Alemanha, da Rússia e por aí vai. Nossa Senhora. Caramba, que muito interessante. Nós participamos já de 3 congressos, eu, enquanto grão-mestre. Eu estou no 3º ano do meu mandato, nós vamos iniciar outra gestão. Eu já tive em 3 conferências mundiais da maçonaria. Quanto tempo que é uma gestão dessa? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Está acabando agora a nossa, agora em setembro. Próximo dia Você 20. foi reeleito, né? Fui reeleito, graças aos meus irmãos. Foi o quê? Mais de 80%? Como é que foi esse negócio? Quase 77,6% dos votos. Caramba, então o trabalho foi bem feito, rapaz. Ó, alto índice de aprovação, né, Nobinho? Caramba, pois é. Mas graças aos irmãos, eu tenho dito também, Nobinho e Juliano, que ninguém faz nada sozinho. Nós somos equipe e o homem precisa de ter pessoas. Vocês aqui estão em 2, tem a gente trabalhando por trás. Ninguém faz nada sozinho. Verdade. Então, eu sou grato aos irmãos que me ajudaram. Fui candidato
a reeleição a pedido dos irmãos. A minha proposta era ficar somente 3 anos, porque é desgastante, é puxado. Eu sou de Linhares, tenho residência aqui, mas tenho negócio em Linhares, então tem que ficar lá e cá. Mas os irmãos pediram e o resultado está nas urnas aí, né? Graças. Eu vou entrar nesse assunto depois de Linhares aí, daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas falou agora de um bocado de loja aí maçônica. Quantas que tem no Espírito Santo hoje? Não sei te fazer essa pergunta agora. Grande Juliano, loja. nós temos 108 lojas. E vocês estão nos 78 municípios? Não, a gente nós não estamos em todos os municípios, em muitos municípios. Pouquíssimo que nós não estamos é porque precisa ter uma estrutura, precisa ter pessoas, e tem alguns irmãos que a cidade é muito pequena, eles estão em outra loja de outra cidade próxima. E como a gente tem cidades muito próximas uma das outras... Tipo assim, tipo Itarana e Itaguaçu, é uma grudada na outra. Nós temos em Itaguaçu. E Itarana não tem. Perfeito. O Grande Oriente do Brasil tem Itarana. Entendi. Entendeu? Então é mais ou menos assim, mas a maçonaria está presente tanto do Grande Oriente do Brasil, da Grande Loja do Espírito Santo, em todos os municípios do estado, praticamente. Nós temos 108 lojas em todas as regiões do estado, concentrando muito aqui na Grande Vitória, e nós não pretendemos, por enquanto, abrir nenhuma nova loja. Vamos fortalecer a que temos, porque é importante a loja ser sempre forte e trabalhar muito, porque maçom é trabalho. O significado de maçom, tanto que eu falei aqui, que é pedreiro, né, obreiro, é trabalhar. Então a gente está fortalecendo as nossas lojas, depois pensar em abrir mais lojas. Mas nós temos 108 lojas com 3.643 irmãos. É bastante coisa, hein, Nobinho? Nossa, muita gente, bastante coisa. Estou impressionada. E aqui, outra dúvida também. Estou tirando minhas dúvidas. Sim, e deve ser de muitos. De muitas pessoas que estão acompanhando, com toda certeza. Tenho certeza que muita gente vai ouvir e falar, pô, ele falou aquilo e tal. Eu também já ouvi falar que é como se fosse uma espécie também de um B2B, um business, né? De negócio para negócio. Parece que, tipo assim, um parceiro, um irmão da loja, ele às vezes ele vai querer um serviço, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um pedreiro, igual você mesmo citou aí. Aí eu vou sempre priorizar um irmão que faz parte da minha loja ou faz parte de outra loja, ao invés de buscar talvez o mesmo serviço fora, né, de quem está de fora. Existe isso mesmo? Vocês priorizarem ali a prestação de serviço, fazer o B2B entre vocês, assim? Sim, existe. Inclusive, a nossa proposta neste primeiro mandato foi criar um networking, né, entre os irmãos, porque nós somos tantos que a gente precisa se aproximar e se conhecer, né, porque tem irmãos que não se conhecem, porque muita gente. Então, a gente funcionou modestamente esse projeto nosso. Nós vamos fortalecer ainda mais, porque é importante a gente conhecer, nós nos conhecermos e oportunizar negócio entre nós. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou de Linhares, nós temos empresas de sociedade, eu tenho empresa com sociedade, com 4, 5 irmãos de maçonaria. Isso nasceu no seio da maçonaria. Vamos fazer esse empreendimento? Vamos. E porque o maçom, nós temos uma relação de confiança, nós somos uma entidade fraterna, nós nos chamamos como irmãos. Sim. Nós somos verdadeiramente uma família. Uma família. Nós nos tratamos como irmãos. As nossas esposas, as esposas dos meus irmãos, eu chamo de cunhadas, os filhos de sobrinhos e sobrinhas, ou seja, é uma verdadeira família maçônica. Entendi. Então, nós temos essa relação de proximidade, de confiança. Então, nós temos muito negócio entre nós. E tendo oportunidade de dar preferência ao irmão, em igualdade de condições, o irmão sempre tem preferência. Não é que eu preciso de fazer um negócio com o irmão. Eu preciso de um profissional. Eu tenho uma proposta de um irmão de X reais. E do profano, na mesma qualidade menor, eu não sou obrigado a fazer com o irmão. Eu posso fazer com o profano, que a gente chama de quem não é irmão. Mas em igualdade de condições, eu tenho que dar sempre preferência ao irmão, porque a gente tem um compromisso de nos ajudarmos mutuamente, principalmente em justa necessidade. Que bacana, isso é bem interessante. É uma baita rede de relacionamentos. Sim, sim. É interessante isso. Você tocou no assunto aí de Linhares, já é a segunda vez, agora eu vou ter que ir lá para Linhares, Fabinho. Você nasceu onde, Valdir? Eu nasci em São Gabriel da Palha, mas muito novo eu fui para Linhares. Eu fui para Linhares com 15 anos de idade. Fui para estudar e trabalhar, e aí comecei a trabalhar no escritório de contabilidade com um irmão meu, e depois fiz vestibular para Ciências Contábeis e Direito, a época é o que tinha, né?
Passei nos dois e optei por fazer direito. Fiz direito primeiro, que eu já tinha meu técnico em contabilidade, tinha meu CRC, eu podia assinar como técnico. Meu irmão falou, vai fazer direito. Fiz direito, formei em direito, comecei a trabalhar na advocacia e fui depois fazer ciências contábeis, fazer a graduação. Nas ciências contábeis eu conheci uma turma de amigos, virei presidente do Conselho Regional de Contabilidade, fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade, sendo do interior, lá de Linhares. Tive o prazer, a honra de presidir o conselho, vinha para Vitória toda semana, já naquele tempo, 98, 99, 2000 e 2001. Eu fui presidente do CRC. E aí comecei minha vida em Linhares, né? Então eu sou cidadão linharense, porque eu recebi esse título, mas nasci em São Gabriel da Palha, gosto muito, mas Linhares é meu berço, onde fiz a minha família, conheci minha esposa, e meus negócios são todos lá, minhas empresas, meu escritório de contabilidade, advocacia, minha empresa, né, de contabilidade e advocacia, e tem algumas atividades na indústria de móveis, de embalagem, de propriedade, por aí. Sabe? E como é que você concilia tudo isso, Valdir? Empresa, Linhares, grande loja... Família, hobby... Como é que... Pois é, por isso que eu queria só ficar 3 anos, mas uma das coisas... Aí quando me pediram os irmãos para mim ser candidata à reeleição, eu falei, uma condição sine qua non para me aceitar é o aval da minha família. Principalmente da minha esposa. Meus irmãos que estiverem assistindo, minhas cunhadas, sabem o valor da minha esposa neste processo. Ela me acompanha praticamente em todos os compromissos que eu tenho com a maçonaria. Sabe? Ela vem para Vitória comigo, me acompanha. Eu viajo muito para o interior, visitando lojas, né? Fazendo cerimônias, e ela está sempre comigo. Então, assim, ela me dá um suporte muito forte. E meus negócios, como eu tenho sociedade em todos os meus negócios, eu aprendi, Nobinho e Juliano, que a gente tem que entender que a gente não faz nada sozinho. Se eu não tivesse meus negócios sócios, eu não teria o que eu tenho. Uma das coisas que eu aprendi na vida, depois de um certo tempo de vida, é compartilhar. Quando eu compartilhei meus negócios, eu cresci muito. E eu tenho dito para os meus irmãos que compartilhar é uma coisa divina. Você compartilha uma dor, ela diminui. Você compartilha uma alegria, ela aumenta. É fantástico, isso é muito fantástico. Fantástico, gostei de ouvir isso aí, hein? Sabe? Então, Caramba. eu sou prova disso, eu quando compartilhei meus negócios. Se eu tivesse uma empresa de contabilidade sendo só eu não teria a empresa de contabilidade que eu tenho hoje. Se eu quisesse ter uma banca de advogados, um escritório de advogados só eu ganhando, eu não teria o escritório de advocacia que eu tenho hoje, a minha banca de advocacia. Não teria Muito bom. E as minhas empresas, minha fábrica de móveis, minha fábrica de embalagem, outras coisas que eu tenho. Tudo com sociedade, com transparência, com retidão, com justiça. Ajudando o próximo. Ajudando. Eu cheguei a falar, eu não posso andar de carro, meu colaborador de bicicleta, ele me ajudando muito. Ele tem que ter o carro dele. Então, chamei para a sociedade. Isso foi exemplo para outros escritórios de contabilidade à época. Isso já tem mais de 20 anos que eu compartilhei. Essa é a palavra, hein? Vamos compartilhar que a gente cresce. Assim que eu dou conta de fazer o que eu faço. Legal. Se eu não tivesse compartilhado, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje com essa força. E essa visão da maçonaria mudou sua cabeça que você chegou nesse ponto, né? Isso aí. E eu estou me doando para a maçonaria, Nobinho, Juliano, que é uma doação isso, que a gente não ganha absolutamente nada, ao contrário. Mas eu estou retribuindo para a maçonaria tudo que ela me proporcionou na minha vida. Tudo que eu sou, o homem que eu sou, a família que eu tenho, eu sou muito grato à maçonaria, aos irmãos, todo mundo que me ajudou. Então, eu estou retribuindo à maçonaria tudo que ela me ajudou a ser na vida. Muito bacana. Eu ia falar aqui, né, na hora, é ilusão, as pessoas às vezes acham que não depende dos outros, né? Não dependa do outro, posso fazer tudo sozinho. Isso não existe de fato. É ilusão mesmo, viu, Nobinho? Não dá. Quem pensa assim, rever o seu pensamento, porque você não vai alcançar, não. Você não vai, não, sabe? Verdade. Agora, tem uma outra curiosidade, Juliano. Além de empresário, pai de família, grão-mestre, todas as atribuições, você também já doou seu tempo para o serviço público, né? Já foi secretário em Linhares, em Vitória, nos bastidores aqui, a gente estava batendo um papo lá. Como é que foi essa experiência aí? Também administrar uma pasta de uma gestão... Conta aí como é que foi. Pensa ainda em contribuir ou já foi sua contribuição na política? Eu já passei. Já deu sua contribuição, mas como é que foi o momento lá? Para mim foi uma surpresa, né? Porque à época o Guilherme Zanon era presidente do
o MDB estadual, e numa composição com o prefeito de Vitória, à época, João Cosi. Ele pediu para me mandar o currículo e me chamaram para mim ser o secretário de administração, que eu vim para ficar 1 ano, acabei ficando 6 anos. Foi um aprendizado muito grande, uma honra ter sido secretário de administração da capital, Certo. eu sendo do interior. Graças a Deus contribuímos, aprendemos muito. Depois eu voltei para Linhares, fui secretário de saúde, né? Olha só. Sem ser médico, sem ser da área de saúde, mas o Guerino me convidou para arrumar a casa, né? Que como a minha especialidade é contabilidade, Gestão, mestrado, eu tenho organização. mestrado em administração, né? Uau, Então, olha só. ele me convidou, uma surpresa também para mim ficar na pasta de saúde. Fiquei um tempo lá, precisei de sair, inclusive, por causa da maçonaria, por causa da campanha do primeiro mandato. Aí depois eu voltei para ajudar o Bruno Marianelli, que sucedeu o Guerino, fui para a pasta de planejamento e finanças. Então, essa contribuição eu acho que já deu. Eu vou ficar aqui mais 3 anos na grande loja. Depois eu quero ver se eu dou uma viajada e curto um pouco mais. É justo, né? Também acho. O Brasil hoje está passando por uma crise, né? Muito complicada, uma crise moral, uma crise institucional. Como é que vocês, de dentro da maçonaria, estão avaliando isso? Como é que vocês se posicionam? Muito boa pergunta também, sabe? Porque a maçonaria é uma das coisas que a gente tem lá como objetivo é defender a pátria. A maçonaria não tem tonalidade política. A maçonaria é tão inteligente que ela não permite nenhuma discussão ideológica e nem religiosa. Nós respeitamos todas. Você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Já, não precisa nem fazer mais. Nós não somos religião, nós não somos seita, respeitamos todos, nós não temos diferenciação de credo, de cor, de raça, de nada, sabe? Nós respeitamos a diversidade. Depois eu queria até falar sobre isso, uma das coisas que eu acho mais bonito é a diversidade da maçonaria. Então, nossa regra, nós referenciamos a pátria. A pátria é a nossa casa, é o nosso lar. E o Brasil, efetivamente, está passando por um momento muito difícil. Tanto que a grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo fez uma carta aberta à nação brasileira. Nós publicamos isso nas nossas redes sociais, onde nós nos manifestamos com a preocupação do momento que o Brasil atravessa, com a crise institucional, econômica. E deixamos claro na nossa mensagem que nós não estamos aqui apoiando nem um lado e nem outro. Nós apoiamos a pátria e defendemos a pátria, a nossa instituição. Qualquer extremismo é ruim, tanto de direita quanto de esquerda. Nós precisamos do equilíbrio, do diálogo, do respeito à posição de cada um e, sobretudo, do diálogo, da conversa, do entendimento. Porque julgar sem o devido processo legal, né, condenar de qualquer jeito e também, ao mesmo tempo, ficar prejudicando empresários. Nós temos irmãos sofrendo com esse embargo dos Estados Unidos. Nós temos irmãos exportadores de frutas. Nós temos irmãos exportadores de gengibre, nós temos irmãos exportadores de granito e por aí vai, a coisa tem complicado. E a gente precisa, e por isso nós fizemos esse manifesto. E se for preciso, vamos reiterar e precisamos fortalecer as nossas instituições. Mas isso depende muito do poder político, da decisão política. Eu espero, sinceramente, que as nossas partes, né, os extremos aí, abaixem a guarda e procure um entendimento para tirar o Brasil dessa crise que a gente está passando. Pô, excelente resposta, excelente, equilibrada. Muito legal esse pensamento aí. E casa com tudo que representa a questão da maçonaria, né? Não, você vê os pilares que foram que o Valdir nos explicou no início, você vai vendo a coerência disso tudo. E eu aproveito para te fazer uma pergunta, Valdir. Quanto tempo que você entrou na maçonaria? O que te levou a isso? Como é que foi esse processo aí para você, sua decisão de começar participando e chegou até o ponto Quem te de convidou hoje? Pois é. Também. Eu tenho dito, convide quem você julga que tem capacidade de ser, porque ele vai ser grato a você. Eu sou grato ao meu padrinho, a gente chama de padrinho. Meu padrinho, que inclusive é meu compadre, ele é padrinho do meu filho, que hoje é meu irmão, Leonardo. O Semar Biancardi, hoje ele está no Pará, está lá no interior do Pará. Ele era muito meu amigo de colégio, estudamos juntos e tal, e ele me convidou para a maçonaria,
lá em Linhares, a minha loja Fraternidade Universal número 8, é a 8ª loja fundada. Nós temos uma numeração sequencial. Nós temos, então, a minha loja número 8 foi a 8ª loja fundada pela Grande Loja, em 1974. Eu fui convidado, aceitei, conversando com a minha esposa, eu já era casado, tinha uma filha, Gabriela, tinha 2 aninhos, e entrei na maçonaria. Então eu entrei em 86, em 1986. Eu vou fazer 40 anos em abril próximo. Em 2026 eu faço 40 anos de iniciado. E são 40 anos de estudo e de aprendizado. E aí nasceu meu filho hoje tem 37 anos, é meu irmão, ele iniciou na ordem, né? Foi Demolei, que a gente tem ordens paramaçônicas, sabe, para jovens, que eu dou muito valor a elas, que é o Demolei, a Menina do Arco-Íris, que um jovem desse que você traz para o caminho da retidão e da justiça, nesse mundo doido que está aí fora, eu tenho dito isso, vale muito a pena. Nenhum gasto lá a gente pode considerar como despesa, é investimento. Nós estamos investindo no futuro do país, que são esses jovens. Então eu iniciei, vou fazer 40 anos de iniciado, e o Leonardo nasceu já literalmente dentro da maçonaria, hoje é maçom, a minha esposa está comigo em todas as jornadas, enfim. Estou muito grato ao Semar, que me convidou, e espero que eu tenha, né, consegui chegar no grão-mestrado sem nenhuma pretensão, não imaginava isso, foi uma construção, fruto de trabalho, mas a maçonaria é um negócio assim espetacular, sabe? Eu não conheço nenhuma instituição, e até aproveitando a oportunidade de falar para vocês sobre a diversidade. Nós temos um emblema, né? Eu até uso muito ele, é o PIN, que a gente bota no paletó, que é um mosaico que a gente tem, que representa o pavimento do mosaico, que é um preto e branco, justamente para dizer que a gente é diferente, mas é igual. Porque nós não tem, dentro da maçonaria, nós temos desembargador, juiz, promotor, contador, advogado, borracheiro e pedreiro, tem tudo. Porque maçonaria não é ter dinheiro, não é isso não. É ter aptidão e disponibilidade de se tornar uma pessoa melhor. Tanto que minha referência, para mim, quando eu iniciei e fui aprendendo, era um borracheiro de Linhares, o seu Valdir Kipp, que hoje está no Oriente Eterno. Mas eu admirava o seu Valdir, que era um borracheiro, como maçom, pela atitude dele, pelo jeito dele. E falo isso em todos os cantos que eu vou. Pra vocês verem que não tem diferença. A hora que a gente está dentro de uma loja, reunido, não tem desembargador, não tem coronel, não tem soldado, tem irmão. E eu não conheço nenhuma instituição que tem isso, sabe? Nós somos absolutamente todos iguais, embora a diferença. Embora a diferença, nós passamos a ser iguais. Isso eu não conheço. É uma instituição que o soldado pode comandar um coronel. Porque ali não tem soldado e não tem coronel. Tem homens iguais, procurando ser uma pessoa melhor. Isso é encantador, simplesmente assim. Interessante. Agora, eu tô com outra impressão, né, da maçonaria. Agora, você entende que existe um preconceito da maçonaria em relação à sociedade? Ou você acha que a sociedade já entendeu isso, entende? Porque tem um negócio, isso é da maçonaria, né? Tem essa situação, né? O que você acha disso? Você acha que falta, às vezes, mais conhecimento ou alguma coisa? Olha, eu assim, falo, quem tem que falar de maçonaria... Na verdade é o seguinte, existe esse preconceito, né? Para ser mais claro. Existe, e eu tenho dito que quem tem que falar de maçonaria é maçom. Quem não é maçom não conhece, não sabe o que é. Sim. A gente está procurando desmistificar a própria internet da informação. Mas tem muito preconceito, tem pessoas que falam da maçonaria o que não sabem, e isso é lamentável, sabe? A gente respeita todas as religiões, todos os credos, enfim, respeitamos as pessoas, ensinamos isso aos nossos irmãos por respeito, e a gente queria que respeitasse a gente, só isso. Nós não estamos querendo tomar espaço de ninguém, tomar gente de ninguém. E há divergência, inclusive, com a própria igreja. Tem padre que apoia, tem padre que não apoia, sabe? Mas eu penso assim, questão de apoiar ou não apoiar, a gente quer só respeito, sabe? E que não fale o que não sabem. Não ficam falando abobrinhas, sabe? Então tem muitas pessoas que têm esse preconceito ainda, falam que é coisa do diabo, que mata, que é isso. Pelo contrário, falei aqui para vocês, o homem, para ser maçom, precisa crer em Deus, precisa
amar a si próprio como ama o outro, ser de família, ser uma pessoa disposta a ser alguém melhor a cada dia. Isso não é fácil. Combater seus vícios, submeter suas paixões, as suas vontades. Isso não é fácil. Se metade das pessoas seguir o que a maçonaria prega, a sociedade seria muito melhor, não é verdade? Melhor, muito melhor. Deixa eu tirar uma... Não, a gente Deixa tem eu um só problema. falar aqui, aproveitando. Sim, Eles falam que falar. normalmente uma ação é uma pessoa bem-sucedida. Sim. Vocês já ouviram falar isso? Eu já ouvi falar. E eu falo sim. É. E é. Por quê? Porque ele quer ser alguém melhor a cada dia. E ele é um cara bem resolvido, por isso que ele é bem-sucedido. Faz total sentido, né? Muito sentido. Não é verdade? Mas o que mais a gente tem no mundo, né, é gente falando o que não sabe o que é, né? Exatamente. Gente falando e dando opinião e falando, passando em verdades aí para as pessoas e não conhece às vezes, né? Alguma coisa, uma determinada coisa. Eu acho que esse programa vai ser esclarecedor. A pessoa vai... Muito. Pô, para mim tá sendo muito interessante, né? Eu espero que, né, o pessoal aproveite e procure, inclusive, saber mais sobre maçonaria, né? Nós não somos sociedade secreta, nós somos discretos. Por que secreto? Nós temos endereço, temos o prédio loja físico, ali, tem exposta, loja. todo tamanho bonito ali, com a Como fachada. pode ser secreto, Não né? tem como. Você passa por um bairro, o que mais você percebe é a fachada de uma loja maçônica Não, dessa. então não tem nada de secreto, não é isso? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, aproveitar. Existe algum endereço na internet que a pessoa se informa, alguma coisa assim? Ou é uma coisa de convite, você vai lá numa reunião? Ou tem algum endereço exposto na internet, algum lugar que você... Vamos supor, ninguém me convidou, não tem ninguém que participa, mas eu estou interessado e quero me informar sobre ser maçom, contribuir, até para meu crescimento pessoal. Existe algum local que eu procuro para ter essa informação? Nós temos o nosso site da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo, né? Botar para pesquisar a Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo. Nós temos Vamos botar na tela. Nós vamos colocar na tela aqui. Nós temos lá muitas informações, as visitas do grão-mestre, a agenda do grão-mestre, tem um monte de coisa lá que todo mundo é público, todo mundo pode ver. Temos o outro site da CBSB, que é a nossa Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Lá o profano interessado pode pedir para querer conhecer, para querer se apresentar, ou você ir numa loja, ou se você conhecer um maçom, chegue até ele e fala que você tem vontade. Ou tem também no site, mas se você conhecer algum fica mais fácil, né? Pode, ou na loja da sua cidade, pode procurar, fala, tem interesse, como é que é isso? Aí a gente vai avaliar, né? Se ele tem condições de ser, se ele atende aqueles requisitos de crer em Deus, se é casado, se a mulher deixa, se ele tem disponibilidade de tempo, aí a reunião daquela loja está segunda-feira ou na terça-feira, enfim. Aí vai vendo uma entrevista com ele e vê depois, faz toda uma sindicância, a gente faz uma investigação da vida dele, para saber a vida dele, se ele tem processo, se ele tem problemático, se ele tem alguma dificuldade, para a gente avaliar o ingresso dele. Afinal, você não vai botar para dentro de casa qualquer um, né? Você tem que saber quem que você está trazendo para dentro da sua casa. Para dentro da família. Dentro da família, não é verdade? Você citou um processo, por exemplo, nessa fala aí. Se a pessoa responde um processo, isso é um impeditivo ou depende do que é? Depende do que é. Perfeito. Depende do que é. Se você tem um processo que você briga por um direito seu, né? Agora, se você tem um processo de Maria da Penha. Não, entendi. Entendeu? Então, aí a gente vai... Deixa eu tirar... Tem diferença, né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Tem algumas coisas, tem um vocabulário próprio de algumas coisas entre vocês? Tem aperto de mão diferente? Tem negócio de assinatura com 3 pontos? Existem essas coisas? Como é que é isso daí? Eu já ouvi falar disso também. Boa, Juliano. Nós estamos aqui para perguntar. Nós estamos porque nós Não aperta muito, não. nós não conhecemos, né? O que você puder falar, óbvio, né? Não, aqueles 3 pontos na assinatura, aquilo tem um simbolismo, tem um significado, o que significa aquilo, tá? E aí, normalmente, as pessoas se identificam por aquilo. Mas tem pessoas que colocam 3 pontos que não são maçons. Sim, também. sim. Então, Já vi gente Rubricando, usando isso que nunca foi isso. Então, mas para nós que somos, aquilo tem um significado. E a gente, eu falo que o nosso segredo, ele é inefável, ele está no coração, ele é sagrado, está no coração de cada um. Então, a gente tem maneiras de nos reconhecermos, né? Como irmãos. Mas hoje está tão aberto que tem irmão que tem emblema, ou tem na gravata, tem no carro, enfim, tá bem aberto. Sim. Mas nós temos nossos rituais, uma liturgia. Uma liturgia.
como que faz uma reunião, como que faz uma explanação de uma instrução para o irmão, aprendiz. Entendi. Tem uma Existe instrução. um ritual, tem uma vestimenta, tem todos os símbolos, né? Tem tudo. Tem tudo isso. Eu disse aqui que a maçonaria nos fala por símbolos e alegorias. Por exemplo, nós usamos muito o esquadro e o compasso. Vocês já viram, né? Já vi. É o mais usual. Aqueles dois utensílios têm um significado espetacular. Né? A régua, nós usamos. Então, explica pra gente aí. Nós usamos, não eu tô pedindo demais, né? O que o esquadro representa? A retidão do traçado. Quando eu vou fazer uma construção, não tem que fazer esquadra, já era fazer um esquadro para ela ficar correta. Significa que eu tenho que andar no esquadro. Entendi. Claro. O que significa o compasso? Compasso é para onde eu posso, até onde abrir minhas pernas, para onde eu vou. Qual o passo que eu posso dar? E por aí vai. Tem vários. O resto você vai ter que esperar receber um convite, aceitar o convite e ir para lá para descobrir. Isso. Tá? Me tornar um homem melhor, né? É isso. Eu quero aproveitar e parar um minutinho aqui para a gente fazer um merchan, né, Nobinho? Nós temos que falar aí dos nossos parceiros, né? Agradecer aí mais uma vez Papelaria Venâncio, que está no município da Serra, nos apoiando nessa temporada, com 3 lojas pronta para te receber, uma na Avenida Central, outra em frente ao Shopping Norte Sul, e a terceira loja, uma mega loja maior do Espírito Santo, que fica ali na Avenida Elde Scherer, com estacionamento próprio, com um preço maravilhoso. Lojão. Material de escritório, material escolar, é só chegar lá que você vai encontrar de tudo que você precisa. É isso aí, só colocar lá Papelaria Venâncio no Instagram, vai estar aí na tela e você vai ter acesso lá. E falar aí do nosso parceiro, a nossa Marina Maicai. Marina Maicai são aluguéis de lanchas, né? Para você fazer eventos, churrasco e até poder fazer uma pescaria lá em Alto Mar. Você gosta de pescar, Valdir? Eu gosto muito de peixe. Gosta muito de peixe. Eu não sei pescar. Você gosta de comer o peixe, né? Já prontinho. Então, eu até gosto de fazer. Gosto de fazer, faço uma moqueca, nessa mesma ideia. Faço uma moqueca, faço uma paella, mas pescar eu não sei pescar o bichinho, não. Eu não tenho muito essa paciência de ficar lá 2 horas, 3 horas, 4 horas pescando também, não. Mas tem muita gente que gosta. Se você gosta de fazer uma pescaria, aluga lá uma lancha, vai lá pescar, ou então vai dar um passeio, fazer um churrasco, passear ali aqui na nossa Grande Vitória, que é muito bonito, você vê um pôr do sol. Marina Maicai, tá aí o telefone, Instagram. Fernandão, muito obrigado. Já tá apoiando a gente desde a primeira temporada do programa. É isso mesmo. Dei um mau jeito na coluna, cara. Tô meio arrebentado aqui. O que a gente faz? E aí você procura o Rômulo da Serra Laranjeira, Templo Seitais. Se você hoje tá com torcicola, acordou ali travado, uma coluna meio torta, vai lá e faz uma sessão com ele de massagem. Toma umas marteladas que você vai sair zerado. Vai botar no lugar. É isso aí. Ó, telefone na tela. Rômulo, muito obrigado também, hein? Eu quero voltar aqui, pra fechar esse nosso bate-papo, eu queria saber se acabou de ser reeleito, né? E quais são suas propostas, o que você pretende estar fazendo nos próximos 3 anos de gestão? Ainda não terminou esse, mas está perto. O que você pretende levar para frente aí dentro da maçonaria? Qual o trabalho a ser realizado? As dificuldades ainda a serem percorridas, né? Para o avanço. O que a gente pretende, o que funcionou, inclusive, foi um dos argumentos dos irmãos para mim ser candidato à reeleição, é que o que estava funcionando, continuar, para não ter solução de continuidade. Né, Gromércio, você implantou um monte de avanços na grande loja, isso não pode parar ou retroceder. Vem candidato para a gente continuar com esse projeto. Então, primeira coisa é continuar o que a gente implantou, né? Grande loja digital, programa Mérito Maçônico, várias outras atividades que a gente fez. E o que a gente pretende agora, e uma das coisas que eu falo é o seguinte, outra coisa, a gente precisa reconhecer o que não deu certo para acertar. Quando o ser humano ele acha que ele não errou, ele não conserta. Uma das coisas que não funcionou legal foi a nossa escola de estudo e instruções maçônicas. Eu esperava mais dela. Ela não funcionou legal. Então, agora a gente vai dar uma reestruturada na escola, que é justamente onde a gente transmite os ensinamentos, né? Fortalecer a estrutura da escola e transformar ela num centro integrado de estudos, pesquisa e formação maçônica. Criar uma diretoria, depois vamos criar os cursos. Cada curso vai ter um coordenador desse curso,
e vai ter os professores com as disciplinas. Literalmente, fortalecer a escola, para transmitir aos irmãos uma formação maçônica mais fortalecida ainda, para ele, inclusive, ter preparo para suportar as dificuldades que a vida está oferecendo aí. Então, é nessa linha fortalecer, ampliar os nossos trabalhos. Eu pretendo, o ano que vem, fazer uma grande campanha de solidariedade no estado todo, ao mesmo dia, todas as nossas lojas serem convidadas, convidar todos os veneráveis, todas as lojas, para um dia. Nós vamos fazer isso provavelmente no mês de agosto do ano que vem, que é o mês que comemora o Dia do Maçom. Dia 20 de agosto a gente comemora no Brasil o Dia do Maçom. Isso tem um significado muito grande. Foi uma reunião que foi feita em 20 de agosto de 1822, pouquíssimos dias antes da independência, onde Dom Pedro estava, Gonçalves Ledo, que tramaram e articularam a independência do Brasil. A maçonaria teve participação decisiva, né? Dom Pedro I era maçom. Olha, você não sabia, não. Também não. Zé Bonifácio era maçom, Gonçalves Ledo era maçom, todos os homens dele. E articularam isso numa reunião no Rio de Janeiro, no Lavradio, tem a ata onde articularam a independência do Brasil. Não precisa me contar, não. Mas tem participação maçom aí em alguns movimentos no país, dentro da política também, nessa questão de algumas coisas importantes que já aconteceram no nosso país. Não precisa falar fato nem nada, não. Mas tem alguma coisa que você sabe? O que a gente fez lá atrás. Essa daí é fantástica. A independência tem a proclamação da República. Né? A Lei Áurea da liberdade dos escravos foi um movimento que começou com os maçons. Caramba, cara. Não sabia de nada disso. Não sabia de nada disso também. Mesmo? Muito interessante. Não sabia, nem imaginava. São fantástico, assim, um conteúdo muito interessante. Então, e a gente continua. Hoje, obviamente, tem alguns irmãos que cobram. Pô, lá atrás a gente fez a independência. Lá era outro tempo, outra lei, outra coisa. Agora a gente tem que respeitar as autoridades, né? Constituídas, então a gente tem que ter o cuidado de se manifestar respeitando as posições, mas a gente está aqui e se a pátria precisar, vocês não tenham dúvida, se chegar ao extremo da pátria precisar, tenho certeza que a maçonaria vai estar de pé e a ordem para fazer o que precisa ser feito. Porra, que legal. Deixa eu te fazer só uma última pergunta aqui. Eu queria que você falasse aqui bem rapidamente quais são os graus mesmo da maçonaria. A pessoa ela entra aprendiz, aprendiz, grau 1. Grau 1, vai aprendiz. Explicando aí pra gente, só pra gente... Ele entra como aprendiz, grau 1. Grau 1. Isso. Vai para o grau 2, que é o companheiro maçom, ele se torna companheiro. Companheiro. Já é outro nível de estudo. Aí ele chega ao mestre, grau 3. Então ele já está na sua plenitude maçônica simbólica, que são 3 níveis. Nós temos... A maçonaria é dividida em 2 níveis, o simbolismo e o filosófico. Certo. Então você vai aqui do nível 1, 2 e 3, aprendiz, companheiro e mestre, você concluiu. Você não precisa fazer esses aqui. Quem quer se instruir e aprender mais, faz esse, que aí nós temos vários ritos. Eu, por exemplo, sou grau 33, né, do escocês antigo e aceito. Aí você vai para o 4, 5, 6, 7, até o 33. Sempre estudando, sempre tendo instrução, sempre aprendendo. Cada um com a sua beleza, com a sua história, trazendo para nós de formas, metáforas, ensinamentos, entendeu? E tem outro rito, que é o rito de York, né, que eu também cheguei ao máximo do filosofismo dele, fiz todo o nível filosófico, cheguei no topo da pirâmide, que a gente chama, né? Então, o rito escocês antigo e aceito, que é o mais praticado no Brasil, são 33 graus. E só para tirar uma dúvida, né? Que eu acho que já está meio que respondido, mas para poder se candidatar a ser grão-mestre, você tem que ter todo esse conhecimento, ter passado por todos esses graus, ou... Não precisa necessariamente o filosófico. Você precisa ter do simbólico, e a gente tem um outro título que não chega a ser um grau, mas é um grau colateral, que a gente chama que é mestre instalado. Um grão-mestre precisa pelo menos ser mestre instalado. Aí tem que ter 35 anos de idade. E eleição acontece normal? Tem uma eleição? Tem uma eleição, direto, voto direto. 3.600 irmãos têm o direito, os mestres, aprendiz e companheiro não podem votar. O mestre pode votar e tem a eleição de 3 em 3 anos. E todo ano tem a eleição para o venerável da loja, que é o presidente da loja. Entendi. É anual. Duas, né? Da loja e o grão-mestre. O grão-mestre 3 em 3 anos, a loja
anual. Tem muita disputa? Não, em loja praticamente não. Em loja praticamente é candidato único, porque já está uma harmonia, já está encaminhado. A gente normalmente tem 1 ou 2 lojas por ano, né? O ano passado tivemos uma só que teve 2 chapas. A gente procura não ter isso, né? Para não ficar nenhuma aresta, nenhum problema. Mas para agromércio sempre tem. Entendi. Sempre tem disputa. Isso aí, eu tô satisfeito, muita informação bacana. Valdir, eu te agradeço pelo seu tempo aqui no CNBcast. Te agradecemos muito bastante. feliz. As portas estão mais do que escancaradas para você voltar aqui para a gente conversar de um outro assunto, né? Porque se a gente seguir aqui em frente, a gente conversa 2, 3 horas, né? Um papo Sim. bom. Muito obrigado pela e sua presença. E eu quero aproveitar também para deixar, né? Aí você deixar as suas considerações finais. Isso, com falar certeza. Agradecer a vocês, né? Nobinho, Juliano, parabenizar mais uma vez por CNBcast aí, o programa está bombando, né? Muita audiência, legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Dizer que quem quiser nos visitar, conhecer, será um prazer recebê-lo na nossa sede, na grande loja de Maçons Estado do Espírito Santo, ali na Joubert de Barros, 358 em Bento Ferreira, próximo ao estádio do Vitória, ali da Prefeitura de Vitória. Será um prazer recebê-los. A nossa porta aberta para toda a família maçônica e para quem quiser ir lá conhecer. Não tem problema. Se o Nobinho quiser ir lá, se o Juliano quiser ir lá, será um prazer recebê-los lá. E aproveitar também e convidar para a nossa posse. Quando que vai ser? Nós teremos a posse dia 4 de outubro. 4 de outubro. 4 de outubro é uma posse, uma posse pública. Temos a confirmação do prefeito de Vitória, de algumas autoridades. É isso. Nós fazemos parte de uma sociedade e queremos estar interagindo e participando dessa sociedade para podermos fazer uma sociedade mais justa e feliz. A posse vai ser ali em Bento Ferreira? Vai ser no cerimonial Oasis. No cerimonial. Dia 4 de outubro. Legal. Se inscrever alguma coisa? Tem que se inscrever. Tem que se inscrever. Então, através do site, a gente... No site tem as informações. Nós vamos colocar o site na tela. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valdir, até a próxima. Toca aqui, Valdir. Pega aqui na minha mão. Valeu, obrigadão, meu irmão. Valeu, Juliano. Tamo Grande junto. abraço, hein? Pessoal, mais uma vez, é aquilo, trazemos pessoas aqui, muito bacana. Valdir, gente boa, da melhor qualidade. Sanou Minha também. minhas dúvidas e, assim, fiquei impressionado com a maçonaria. Não se esqueça, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Isso, Juliano. Ativa o sininho. Gostou? Curta, comenta, compartilha. Tem alguma dúvida? Manda lá. A gente repassa pro Valdir, pede ajuda dele para dar essa resposta aí. Exatamente. Né? Dá um like. E mais uma vez te agradecer, você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo CNBcast. Um abraço, galera.